Um, dois, três, já? Boa noite a todas as pessoas. É com grande honra que damos início a este encontro dedicado ao diálogo, à construção coletiva e ao fortalecimento do ativismo em defesa de todas as mulheres. Reunimos aqui porque reconhecemos que, apesar de tantos avanços, ainda enfrentamos grandes desafios. A subrepresentação das mulheres no espaço de poder, a falta de representatividade em espaços de decisão e a persistência das violências que marcam a vida de tantas as pessoas e tantos. E quando nós falamos em violência contra mulheres, nós falamos não somente de números, mas nós falamos de vidas interrompidas, de sonhos silenciados, de igualdade que atravessa gerações, de falta de desigualdade. E nós pensamos em problemas que se agravam quando fazemos um recorte de raça. Daí a importância de celebrarmos o dia 20 de novembro, mas também de assumirmos um compromisso, que após o 20 de novembro nós temos um caminho de luta contra a desigualdade durável que é enfrentada por tantas mulheres negras. E é exatamente por isso que esse ativismo se torna tão urgente, porque ele é força que mobiliza, que denuncia e que transforma. Ele é o grito que não se cala diante da injustiça. Mas também estamos aqui hoje para celebrar a nossa irmandade, essa rede viva de apoio, acolhimento e coragem que fortalece cada mulher e que inspira todas nós a seguirmos em frente. E é nessa união, nessa escuta, na solidariedade que nós encontramos o caminho para enfrentar os desafios que ainda persistem. Eu jamais passaria por aqui sem te agradecer, Marisa Gáudio, e dizer do quanto a sua presença na CNMA e no mundo faz a diferença para mim e para tantas mulheres. E eu quero aproveitar, agradecer a Priscila Nunes por estar aqui conosco hoje, pelo trabalho brilhante que tem feito junto contigo na UB Rio de Janeiro, e agradecer a nossa presidente, doutora Ana Basílio, que está à frente da UB Rio de Janeiro, o nosso presidente Beto Simonetti, e lembrar que é fundamental que nenhuma sociedade pode se dizer plenamente democrática, enquanto mais da metade da população brasileira continua enfrentando desigualdades estruturais e diversas formas de violência. A democracia ela só se realiza de verdade quando todas as mulheres têm voz, têm vez, têm espaço, têm direito respeitado e têm direito a respeitar da vida digna e a liberdade em todos os sentidos. Por isso, hoje, nós reafirmamos aqui um compromisso de caminhar todas juntas, todos juntos, mulheres, homens, aliados, instituições, movimentos sociais, todos juntos para romper esse ciclo de violência, todos juntos para ampliar a representatividade feminina e todos juntos para garantir direitos. Eu acho que juntos nós somos muito mais fortes e nós somos, de fato, uma grande democracia. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, que este congresso seja um espaço de reflexão profunda, Marisa, Priscila, todo o Brasil, e de coragem coletiva para transformar de fato, a nossa sociedade brasileira. Obrigada, Marisa, obrigada, Priscila, obrigado a todos que nos acompanham, todos que ficarão conosco daqui para frente, e dizer que hoje as queridas Marisa Gaudi, Priscila Nunes, falam um pouco sobre família, sobre violência e o quanto tudo isso tem impactado na vida de todos nós enquanto sociedade. Marisa, por gentileza, continue conosco, continue contigo e que a gente fique por aqui e que você nos mostre um pouquinho, você e Priscila, que tragam reflexões que nos permita caminhar em sentido para uma democracia, para uma igualdade, para um mundo mais justo e muito mais feliz, e muito mais produtivo para todos nós. Obrigada, presidente. A honra de estar na CNMA é toda minha, uma comissão importantíssima para a advocacia, sobretudo para a advocacia feminina, mas para toda a advocacia, tendo em vista que todos os desafios que a mulher advogada
foi enfrentando nesse tempo todo, eu acho que mostraram, né, para toda a advocacia como era importante que a gente tivesse isonomia, né, entre homens e mulheres. A gente conseguiu, primeiramente, uma cota de 30%, de mulheres na OAB. Muita gente dizia que a gente buscava privilégios, né? Mas depois a gente chegou à paridade, tão sonhada paridade, na presidência do nosso querido amigo Felipe Santa Cruz, a quem eu agradeço muito por tudo, né? E eu acho que essa gestão agora, né, com igualdade entre homens e mulheres na OAB, mostrou, está mostrando, né, a importância da gente ter essa igualdade, né? A gente ainda não conseguiu a igualdade entre homens e mulheres de forma real. A gente tem a igualdade formal na Constituição Federal, a gente continua brigando no sentido, né, de luta realmente dia a dia para que as mulheres tenham mais visibilidade, para que as mulheres, a fala das mulheres seja mais respeitada consequentemente, né, a gente luta pelo fim da violência todos os dias, porque nós mulheres sofremos violências, microviolências, principalmente todos os dias, né? Bom, nós combinamos aqui de falar, de nos apresentar. A presidente já disse, meu nome é Marisa Gáudio, eu sou advogada, familiarista, desde que me formei, tem mais de 20 anos, eu faço isso e atuo no direito, com o direito das mulheres, né? Advocacia com perspectiva de gênero. Também fiquei e sou muito honrada de ter sido a primeira mulher presidente da Caixa de Assistência da Advocacia do Estado do Rio de Janeiro, em 80 anos de existência, né? Terminamos o mandato final do ano passado, onde eu também tive ao meu lado a Priscila Nunes, que é minha grande amiga, né? E nós nos conhecemos na OAB, nós nos conhecemos na pauta, nós trabalhamos juntas na Comissão da Mulher, na diretoria de mulheres, depois na Caixa de Assistência, e a Priscila está lá ainda hoje como conselheira estadual, né? E eu estou presidente da Comissão de Estudos Processuais Aplicáveis ao Direito das Famílias. Então a gente continua seguindo, né? E cada espaço que a gente vai, a gente tem essa pauta da mulher nos direcionando, né? Eu acho que muitas vezes as pessoas perguntam: ah, mas você é ativista? Você... As pessoas confundem muito porque ainda, equivocadamente, algumas mulheres dizem assim: ah, eu não preciso do feminismo, eu não sou feminista. Bom, aí você não estava nem podendo trabalhar, você não estava podendo estudar, você não tava... enfim, as pessoas não entendem. Né, o que é o feminismo? O feminismo não é você não gostar ou não o que dos homens, ter alguma querer ser superior, não é nada disso. É a busca pela igualdade de direitos. Não posso deixar de agradecer ao nosso presidente Beto Simonetti, né, Johnny? Estava quase esquecendo aqui nosso presidente do Conselho Federal, né, por esse momento, por essa oportunidade, e a nossa presidente do ABRJ, Ana Teresa Basílio, que deu todo o apoio a esse evento hoje e todo o apoio sempre à pauta da mulher, né? A Ana foi vice-presidente já em duas gestões passadas, e hoje é a primeira mulher presidente em 90 anos, primeira mulher presidente da OAB-RJ. Isso é muita coisa, isso é muito importante para nós. Eu li outro dia, né? Quando um homem fracassa, foi um homem que fracassou. Quando uma mulher fracassa, atrapalha todas as outras, né? Porque esperam da gente sempre que a gente vai errar. Né? E a gente é muito mais cobrada. Então, dito isso, eu vou passar a palavra para a Priscila, porque hoje, para ela também se apresentar e falar um pouquinho, e hoje a nossa ideia é fazer o recorte da violência nos processos das famílias, os processos que a gente atua, né? Os casos que a gente já vem há bastante tempo como advogadas familiaristas defendendo mulheres ou homens, mas enfim, o que a gente percebe no judiciário ainda, né, em todo o sistema de justiça, do machismo ainda enraizado, né, e perpetuado, né? Então, Marisa, depois a gente continua aqui, passa para a tá. Priscila. Marisa, deixa eu só fazer uma consideração. Eu acho que é importante também nós lembrarmos e aproveitar esse espaço para prestar um pouco de contas, né, desses meses que nós caminhamos juntas pela CNMA. A comissão, ela
enfrentou aí o desafio de um ataque contra a aplicação do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, e eu quero mais uma vez te agradecer. O Rio de Janeiro nos ajudou muito, engajou uma linda campanha, e é importante nós falarmos sobre o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, porque quando nós falamos em ativismo, em cuidado e salvaguarda de direitos de mulheres e da sociedade como um todo, que gênero é uma construção que impacta não só na vida, no dia a dia, na efetividade de direitos materiais e fundamentais, inclusive, mas também alcança o processo. Em razão disso, as mulheres elas têm grandes dificuldades de fazer prova, de não ser revitimizada. Então, a aplicação do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero é fundamental, principalmente quando nós falamos em direitos sociais e falamos também em direito das famílias, né? Então, a gente não consegue fazer entregar justiça para milhares de brasileiras sem a aplicação do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. Nós nos mantemos aí como pesquisadoras, como advogadas e como mulheres lideranças, nós nos mantemos aí vigilantes com relação ao protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. É fundamental que a advocacia atue sob essa perspectiva para que, de fato, possa entregar direito, para quem lhe é de direito, e a gente não poderia passar por aqui sem falar também um pouquinho sobre o protocolo e agradecer mais uma vez o Rio de Janeiro, agradecer você, a Priscila e todas as pessoas, toda a advocacia que tem feito um trabalho sério a partir da aplicação desse protocolo. Com você, Priscila, a palavra. Boa noite, é um prazer estar aqui. Boa noite, presidente. É um prazer, uma honra. Seu trabalho está sendo brilhante na frente da comissão, acompanho de perto. É um prazer também aqui estar dividindo essa mesa virtual com a minha querida amiga e companheira de muitos anos, Marisa Gáudio. Bom, vou falar um pouquinho. Eu sou conselheira estadual do ABRJ, fui diretora da CARD junto com a Marisa. Marisa implementou o Advocacia Sem Machismo, que foi um projeto incrível. A gente rodou o estado do Rio de Janeiro inteiro, levando muito o protocolo de julgamento por perspectiva de gênero para todo o estado, levando conhecimento. E através também do judiciário, a gente teve a oportunidade de palestrar lá desembargadores, juízes, juízas, embargadoras. Então, essa troca foi muito importante. É, a gente atuou também na frente da diretoria das mulheres, Marisa como diretora de mulheres, e tivemos também grandes avanços. A gente pode até falar de alguns casos concretos que, quando a gente conta, as pessoas não acreditam, como, por exemplo, que numa comarca do interior do Rio de Janeiro, as mulheres eram barradas na porta do fórum pelo tamanho da sua saia. Tinha uma régua na porta do fórum onde se media a saia das mulheres advogadas. Então você vê que a violência não é só pelo jurisdicionado, não afeta só as jurisdicionadas, né? E sim a mulher advogada. Como a gente tem casos concretos também na nossa atuação como advogada, pessoais de violências absurdas. Então, eu sempre falo, quando tenho oportunidade, para que a advocacia faça da ordem uma porta, a extensão do seu escritório, né? Porque é na ordem que que você encontra apoio, que você encontra coragem para denunciar os abusos, seja nas comissões específicas, seja na comissão de prerrogativas. Então, é muito importante que a advocacia encaminhe com a ordem. E vamos falar um pouquinho, né, como a presidente começou a falar sobre o protocolo de julgamento por perspectiva de gênero, que é muito importante que a advocacia conheça, atue conforme o protocolo, que ainda é muito desconhecido, principalmente pelo judiciário, né? Isso que assusta bastante. O protocolo ele orienta o julgador que analise o contexto social da mulher, a dependência econômica, o histórico de violências, vulnerabilidades. Ele evita que o judiciário exija provas impossíveis ou incompatíveis com a realidade das vítimas. Ele também faz com que o judiciário reconheça padrões de violência psicológica e simbólica, que é muito importante para qualquer julgamento. Ele considera também que
tem a intenção de que o judiciário considere o impacto da decisão na vida concreta da mulher. Que existe uma desigualdade absurda, todos nós sabemos, mas cada decisão tem um impacto totalmente diferente na vida do homem, e na vida de uma mulher. Seja em relação, e aí eu falo especificamente no direito das famílias, seja em relação à guarda, alimentos, a gente sabe que a mulher não dispõe do tempo que um homem dispõe, a mulher sempre tem aquele papel de cuidadora do lar, e também essa mulher foi para o mercado de trabalho. Então, o judiciário precisa enxergar e botar na balança para tomar certas decisões nos processos das famílias. E principalmente que ele rejeita estereótipos, né? Aqueles estereótipos que nós já estamos cansadas de ver na atuação, como mulher ressentida, mãe vingativa, a exagerada, a louca, a manipuladora, a instável emocionalmente. Então, esse protocolo é muito importante que a advocacia tome conhecimento e comece a atuar, porque a gente sabe que o que vai para o processo, você recebe um cliente no seu escritório, você consegue ponderar tudo que ele te passa. E quem leva para o processo, a atuação é da advocacia. Você consegue filtrar o que seu cliente deseja para uma atuação verdadeiramente digna, né, e condizente com o nosso papel de advogados e advogadas. Não sei se Marisa quer fazer algum Você falou, comentário. eu estava falando, primeiro sobre o protocolo com perspectiva de gênero, Priscila explicou muito bem, né? Johnny trouxe a importância e a Priscila explicou muito bem a aplicação. É importante que a gente diga, quem fala muito isso é a Maria Berenice Dias. Não esqueçam, né, advogados e advogadas, de usar o protocolo, de colocar isso nas petições, né? Quem faz com que essa roda gire somos nós, advogados e advogadas. A gente que forma jurisprudência, quando a gente coloca uma tese nova, quando a gente leva para os tribunais, a gente te recorre, enfim. Então a gente tem que colocar o protocolo com perspectiva de gente, tem que citar o protocolo, né? E pedir a aplicação dele. Os juízes têm que aplicar, não é uma possibilidade, é uma obrigatoriedade. O protocolo ele visa que você tenha equilíbrio entre as partes, né? Mais igualdade. E claro, as mulheres acabam precisando mais. Por quê? Porque as mulheres ainda são mais vulneráveis nesses processos. Aí a Priscila lembrou de um caso que eu vou falar da saia, porque não é de várias famílias, mas vocês vão entender a importância realmente disso para a advocacia feminina. Mas eu queria pontuar antes. é, que a Priscila estava falando de processos de família, das mulheres estereotipadas, né? E assim, eu falo muito sobre alienação parental, essa é uma discussão que eu não vou trazer aqui, não é o momento dessa discussão, mas uma das questões que a lei de alienação parental, existem muitas pessoas querendo, né? Muitos movimentos sociais, associações, enfim, querendo terminar com a lei, né? Extinguir a lei. Então, sem querer entrar nesse mérito se deve ou não, mas é por conta de muitas violências que ocorrem com mulheres em processos de família, né, das famílias. Quando as mulheres denunciam violências e acabam sendo acusadas de alienação parental. Estou falando isso de uma forma muito resumida, mas é o que muitas vezes realmente acontece. O que eu acho é que, assim, eu disse que não ia dizer o que eu acho da revogação da lei, mas assim, eu acho que tem muita discussão nisso que a gente precisa fazer com muita seriedade, mas a gente pode até acabar com a lei de alienação parental, mas se a gente não investir justamente na aplicação do protocolo com perspectiva de gênero, não vai adiantar, porque o que a gente precisa é desse olhar do judiciário diferente do que ele ainda é, né? Com esse machismo todo que a gente tem ainda arraigado. A gente tem machismo, né? Eu costumo dizer isso. A nossa sociedade foi estruturada em machismo, LGBTfobia, racismo. Todos e todas nós temos isso na gente. Então, dia a dia a gente luta para essa desconstrução, né? E Johnny tem uma frase muito boa sobre isso que ela falou ontem, vou deixar ela falar sobre essa coisa da desconstrução. Gostei muito da frase que você falou ontem, presidente, sobre isso, da educação, né, e da desconstrução. E aí, assim, pegando o gancho só nessa que Priscila falou dessa magistrada, lamentavelmente, gente, as mulheres, fugir só um pouquinho do processo das famílias, mas para falar da advocacia feminina e da violência, porque é uma violência,
essa juíza, ela é com marca juízo único, né? E aí ela deu essa ordem e a gente chegou lá para ver se era isso mesmo que estava acontecendo, para verificar. A gente chamava de blitz da diretoria de mulheres. E chegando no fórum, tinha uma foto de uma mulher, era daqui para baixo, não tinha só o rosto da mulher, era o corpo, né, com vestido preto, para mostrar até onde o vestido ia, para com isso dizer qual era a régua, digamos assim, realmente, literalmente a régua do tamanho da saia. Se a pessoa que estivesse ali fiscalizando essa entrada tivesse dúvidas se estava 5 dedos no máximo acima do joelho, usava-se realmente uma régua para ver a roupa das advogadas. E isso atrapalhou várias advogadas e estagiárias de entrar no fórum para fazer audiência, para ver processo, para despachar. E você atrapalha também o cidadão, a cidadã que está sendo representada por aquela advogada. E as advogadas, olha como é relevante, começaram a perder cliente. Porque, não, melhor não ter uma advogada, melhor ter um advogado. Pô, a gente já sofre isso tanto. Aí, mais por a questão da vestimenta, isso sem contar que não é o tribunal que tem que haver com a vestimenta da mulher advogada. Então, isso foi gravíssimo. A gente foi lá e, resumindo a história, acabou, não tem mais, né? Não tem mais aquele cartaz lá, não tem mais esse problema lá, mas era um problema seríssimo que enfrentavam as advogadas daquela comarca, né? De Guaba Grande, vou falar aqui. E todas as advogadas que lá chegavam, que nem sabiam que tinha essa medida, digamos assim, essa resolução não escrita, e tinha um problema para entrar. Então era um tal de advogada amarrando blazer na cintura. Teve uma estagiária que costurou o casaco na saia. Então, assim, absurdo. Esse caso foi para até na televisão, então todas as mídias relataram isso. Que bom, né? A gente conseguiu resolver, mas é aquela gota, né, no oceano que todo dia a gente, né, Johnny, a gente continua colocando. Então, enfim, sobre os processos de família, precisa ter uns casos assim bem interessantes, mas eu vou colocar só um para a gente começar a discussão, que é daquela advogada, lembra, Pri, quando a gente estava na Comissão da Mulher, jogou uma demanda de uma advogada que era ela advogada e estava em causa própria no processo de guarda. E o advogado, né, o ex-marido, através de seu advogado, tinha juntado uma foto dela de biquíni, justamente para criar um estereótipo daquela mulher, alegando com isso que ela não era uma boa mãe, que ela, vocês já imaginam, né? Ela tá de biquíni, ela postou uma foto de biquíni na rede social. Que mãe é essa? Que mulher é essa? Tá se exibindo, tá mostrando o corpo, tá? E nessa linha de raciocínio para fazer com que o juiz olhe, crie uma ideia sobre essa mulher, né, de que não é boa mãe, por conta dessas questões. E ela não estava conseguindo desentranhar essa foto do processo. O juiz não tinha desentranhado. Então a comissão atuou, junto com a comissão de prerrogativas também na época, né, da OAB-RJ, e a gente conseguiu desentranhar a foto dessa mulher do processo. Então, assim, um exemplo muito corriqueiro, lamentavelmente, coisas que acontecem em processos das famílias, né? Priscila tem um exemplo muito bom aí, ela tem vários, mas daquela audiência também na região dos lagos. Esse exemplo é muito Não, bom. são vários exemplos. Um exemplo de atuação assim pessoal na prática, uma mãe que ela era provedora do lar e ela não suportava mais, enfim, ela precisou sair como ela era provedora, ela falou, vou sair, ela era, acho que dentista, vou sair do lar, deixar o genitor com as crianças, vou ficar no meu consultório, morando, né, no meu consultório até conseguir me organizar para que ele possa ir para um lugar melhor com os filhos e eu para um outro apartamento. Nesse momento que a mãe sai de casa e vai para o seu consultório, o pai entra com a ação e pede a guarda das crianças. E a mãe, numa decisão liminar em primeira instância, perdeu a guarda dos filhos porque ela teve essa atitude de sair de casa, não deixar o pai sem um teto com os filhos e ir para o consultório. Agora, me digam, em que situação um pai, que normalmente na maioria dos casos sai do lar, perde a guarda dos filhos em primeira instância, em decisão liminar, né, sem contraditório.
Então, assim, são questões absurdas que envolvem gênero. É o judiciário que não está preparado, o judiciário machista, como a nossa sociedade, acusando mulheres, mulheres perdendo a guarda. A gente só conseguiu reverter em segunda instância, não conseguiu reverter na primeira instância. Outro caso concreto foi uma mãe que iniciou a criança no candomblé e o pai pediu também a guarda da criança e o judiciário também deu a guarda para o pai, porque entendeu, tudo bem que tem uma questão de intolerância religiosa também misturada, mas o pai entendeu, o judiciário entendeu que a mãe não era capaz de ter a guarda de uma criança por entender que aquela religião não seria cabível, né? Enfim, são vários exemplos, mas eu separei alguns exemplos aqui para voltar a falar do protocolo de julgamento por perspectiva de gênero, para a advocacia entender como na prática isso funciona. Então, vamos lá. Um exemplo de alegação de alienação parental como retaliação. O pai que acusa a mãe de alienação parental após ela denunciar violência psicológica, que é muito comum, né? Então, com o julgamento de perspectiva de gênero, o juiz, aplicando o julgamento, ele reconhece que a alegação pode ser instrumento de silenciamento da vítima, que há um risco real de uso da lei de alienação parental como mecanismo de violência processual e que é necessário apurar o contexto relacional e não apenas o discurso formal ali do pai. Sem usar o protocolo, com certeza não é analisado todas essas perspectivas e a decisão vai ser injusta. Então, o resultado esperado, quando ele analisa isso, é o indeferimento da liminar da tese sem prova concreta e cautela na aplicação da lei de alienação parental. Outro caso é revisão de alimentos ignorando a realidade da mulher. Uma situação comum. O pai pede a redução de alimentos, alegando dificuldade financeira, enquanto a mãe acumula trabalho doméstico, como eu falei, e cuidado integral dos filhos, além do trabalho que ela tenta, a maioria das vezes, a mulher fazer de forma autônoma, informal, ali acumulando com os cuidados da criança. Com o julgamento perspectiva de gênero, o juiz analisa a carga desproporcional de cuidado materno, o impacto econômico da maternidade e a desigualdade Uhum. estrutural de renda entre gêneros. E o resultado esperado é uma manutenção até a majoração dos alimentos, considerando o trabalho invisível da mulher, que esse trabalho é invisível e hoje em dia a gente já tem estudos que isso é um trabalho invisível, mas ele é quantificado, né? A gente consegue ter a É, realidade. economia do cuidado, desculpa te interrompendo. É isso aí. Sim, sim, economia do cuidado, fugiu a palavra. Outro caso de pensão compensatória, são os alimentos compensatórios, né? É a mulher que se dedica à família, larga a sua vida profissional, como a maioria das mulheres, muitas mulheres, se dedica à família e, enfim, a situação, o caso concreto seria uma mulher que abandonou a carreira para cuidar da família e fica desamparada após a separação, que a gente está cansada de ver aí no dia a dia. Com perspectiva de gênero, se o juiz aplicar o protocolo, ele reconhece que houve uma renúncia profissional em prol do núcleo familiar e o prejuízo comprovado à autonomia econômica. A gente vê diversas decisões onde o juiz espera que uma mulher que largou a vida profissional dela se reinsira no mercado de trabalho em um ano e meio. Isso assim é um absurdo do absurdo. Então, com o julgamento, a gente espera uma fixação de uma fixação de pensão de alimentos compensatórios razoável. Outro caso concreto, provas em violência psicológica, situação comum. Mulher não apresenta provas documentais claras de agressão psicológica. Com perspectivas de gênero, o juiz considera a dificuldade probatória típica da violência doméstica, a validade ampliada da palavra da vítima, porque é muito difícil provar, né,
a violência psicológica e análise do contexto em geral, que a gente espera, enfim, que um julgamento com essa perspectiva de gênero, ele conceda as medidas protetivas favorável mesmo sem a prova robusta. Uso da maternidade contra a mulher. O pai que alega que a mãe é emocionalmente instável para tentar desqualificá-la, que a gente vê o tempo inteiro em processos, é o genitor tentando estereotipar aquela mãe, estereotipar aquela mulher. E com o julgamento com perspectiva de gênero, o juiz identifica estereótipos misóginos e os rejeita com argumento jurídico válido, tornando uma decisão justa e válida para aquela mulher, e desconsidera de plano essa alegação. Acordos injustos. Mulher que aceita acordo desvantajoso por medo ou opressão, que a gente está cansado de pegar mulheres que fizeram acordos absurdos. E aí a gente tenta reverter no judiciário. Um juiz que está acostumado a julgar com protocolo, ele analisa a real autonomia da vontade ali da mulher, ele verifica que houve uma manipulação, um ambiente coercitivo, ele consegue perceber o ambiente coercitivo, o desequilíbrio de poder. Isso tudo, como, doutora, que ele vai reconhecer, ele vai através da escutativa, através dos depoimentos na audiência. Ele com esse julgamento, com esse olhar de gênero, considerando as desigualdades, a realidade do judiciário vai mudar, a realidade das decisões vão mudar. E, enfim, isso resulta, por exemplo, nesse caso, a revisão do acordo e a identificação que houve realmente uma manipulação para esse acordo totalmente desproporcional que a mulher visa revisitar, né? Bom, outro exemplo, fixação de regime de visitas. Situação comum. Visitas impostas sem considerar o medo da genitora em relação ao ex-companheiro agressivo. Isso é muito comum. Com perspectiva de gênero, o juiz consegue analisar a convivência à luz da proteção da mulher e da criança e resulta numa decisão com visitas de mediação, assistidas, um ambiente protegido. E esse ambiente vai sendo gradativamente, de repente, óbvio, vai ter uma autonomia depois dessa visitação, mas por enquanto o judiciário vai estar de olho ali naquela violência, de olho naquele caso concreto. Execução de alimentos e intimidação. O devedor tenta intimidar a mulher para que renuncie o crédito. Isso também a gente está cansada de ver. É, Com perspectiva de gênero, o juiz identificando, ele reconhece a prática da violência processual psicológica e reforça as medidas coercitivas, com advertência expressa, com multa. Produção de provas invasivas, o que a gente mais vê, que a Marisa deu o exemplo. Requerimento de quebra de sigilo, exposição da vida íntima da mulher, transformar aquela mulher num estereótipo, né? A mãe, que a gente sabe, que a gente está cansada de ver em diversos processos, é a mãe que sai, é aquela mãe que não é cuidadosa, é a mãe que não faz juiz à guarda do filho. A mãe que posta foto de biquíni na praia, é uma mãe também que não é zelosa. A mulher o tempo inteiro é estereotipada. Essas violências processuais acontecem diariamente. E assim, a advocacia tem que estar atenta. E precisa rechaçar, precisa pedir desentranhamento dessas provas. Essas provas não podem ficar no processo. Não se confundem com o mérito do processo. E o julgamento com perspectiva de gênero, nesse caso, protege e reforça a intimidade da mulher. Enfim, e o protocolo no direito das famílias, a aplicação do protocolo no direito das famílias, ele julga considerando a desigualdade estrutural, evita a revitimização, reconhece as violências simbólicas e processuais. O nosso, assim, o sonho de judiciário é que a advocacia não precise ficar levantando e falando do protocolo, e sim de plano que o juiz de ofício, né, rechace qualquer
identificação ali de desigualdade e de ataque à mulher. E protege a mulher da perpetuação desse ciclo de violência. Isso é claro, esse protocolo é para isso. E garantir a igualdade material e não apenas formal, né? Entre o homem e a mulher. Mas, enfim, passando por isso tudo, a gente já, durante a atuação na diretoria de mulheres, eu e Marisa, a gente vou falar de outro caso concreto, pra vocês verem como o judiciário não está preparado. A gente estava na Câmara, né, na Câmara Municipal de um município, e a Marisa falando sobre violência de gênero, falando da atuação do judiciário. Aí chega uma munícipe, não era advogada, pede a palavra e fala que naquela comarca as mulheres não estavam sendo assistidas pela defensoria e ela chegou na audiência dela, o juiz, que depois a gente foi conferir e realmente isso estava acontecendo, o juiz era o promotor, o juiz, a mulher e o agressor. Falava para a mulher intimidando: Você tem certeza que você quer continuar com esse processo? Quem vai pagar os alimentos do seu filho? A mulher já está totalmente vulnerável naquela situação. Você imagina um juiz falar isso para ela na audiência, sem ser assistida pela defensoria. Então, assim, é um show de horror. E aí, a partir disso, a Marisa teve ciência, conversou com a defensoria, que foi totalmente ativa. Na semana seguinte tinha um defensor lá para assistir as mulheres. Mas, enfim, esse juiz, a gente deu uma pesquisada. Ele tinha, né, já histórico de também de processos de agressão. Enfim, então a gente tem que estar sempre atenta para defender e orientar os nossos clientes, atuando sempre, sempre de acordo com a perspectiva de gênero. De uma forma tentando tornar prático aí isso que a Priscila trouxe casos práticos, mas ela falou muito de julgamentos com perspectiva de gênero, e vocês podem perceber, né, que está sendo aplicado, né? Então, assim, mas como que a gente faz, como que a gente, advogados e advogadas, a gente pode atuar, né? Eu já falei, coloca na petição, pede, vai despachar, fala sobre isso, né? Agora, se a gente também tiver do outro lado, né? Vamos ver, algumas vezes eu advogo em processos de divórcio, por exemplo, né? Que eu faço muito de forma consensual, e a gente pode, estando pelo outro lado, né? Estamos falando aqui de violência contra a mulher, então estando pelo homem, não colocar certas coisas, mesmo que o nosso cliente fale com a gente, eu quero isso, quero aquilo, né? Assim, a gente faz o filtro, fala, isso não cabe, não vou escrever isso dessa forma, isso é uma violência, eu não vou usar essa foto que você está me trazendo, por isso, o cliente não vai gostar. Gente, mas a gente tem responsabilidade também. E pode parecer utopia, mas não é não. Hoje você está deixando passar uma situação dessa, ou até contribuindo negativamente contra uma mulher, amanhã depois você vai defender uma mulher e você está deixando esse judiciário perpetuar esse machismo. A gente tem que quebrar isso. E a gente é responsável, sim, por fazer essa transformação social. Né? Eu não acho que isso é utopia, isso é nossa responsabilidade. Se eu achasse utopia, nem trabalhava, né, na OAB, mas enfim. Aí eu vou trazer um caso concreto aqui de um amigo que me ligou uma vez, foi muito interessante. Ele falou, mas eu estou com um caso aqui, e eu estou na dúvida se eu coloco uma coisa na minha petição, se eu uso um argumento ou não. Eu ouvi uma palestra sua sobre violência contra a mulher, e o que que você acha? Aí me contou, vou resumir para vocês o seguinte: o cliente dele tinha ficado casado X anos com uma mulher e tinha um filho de 4 anos. Ele queria agora se separar. E a discussão era de bens, tá? O problema era patrimonial. Como quase sempre, a gente, Priscila trouxe aqui, que as mulheres são pressionadas, né? E aí, esse meu amigo, ele falou assim: olha, então eu tô por ele, mas a questão é o seguinte: eu tô preocupado porque ele me disse. E quando ele começou a namorar com ela era prostituta.
E dali eles começaram a namorar, depois eles casaram e tal, e aí agora eles estão separando porque ela traiu ele. E ele quer que eu coloque isso, que ela era prostituta. Ou seja, ele conheceu a mulher assim. Olha como é que essa mulher, vamos dizer assim, vou colocar aqui muitas aspas, né, de uma. Olha como ela é, né? Olha que índole ruim, digamos assim, né? Olha, se ela trabalhava com sexo, é por isso que ela me traiu agora. Isso era a construção que o cliente queria que colocasse. Eu perguntei assim para ele. Deixa eu só te perguntar o seguinte: esse filho, ele tem dúvidas que seja dele? Ele quer fazer exames de DNA? A criança já tem 4 anos. Ele tem alguma dúvida? Não, não tem nenhuma dúvida. Eu falei, então, não vai contribuir em nada você dizer que ela teve vários parceiros. Porque se não há dúvida quanto à questão da paternidade da criança, ele ia poder mudar também, porque ele já tinha sido pai, nem que seja só não, que é muita coisa, o pai afetivo esse tempo todo, né? O judiciário, eu acho que o máximo que aconteceria era a criança ter dois pais se descobrissem por uma investigação de paternidade que ele tinha outro pai. Mas o ponto é, e para isso seria relevante trazer a questão de dúvida se ela tinha outros parceiros. Fora isso, é para dividir patrimônio, tem que discutir sobre isso, tem que trazer a traição para os autos e aí dizer que ela conheceu ela assim. Então, sim, é uma violência você fazer isso, é uma violência processual. Não tem que trazer, não tem nenhum sentido, tem nada a ver. Eles estão separados, tem que dividir o patrimônio, meu irmão. Desculpa o termo, gente, mas eu falei assim: comer um parcial, ok. Adquiriu pós-casamento, vai dividir, né? E é assim, não interessa se trair ou se não trair. E aqui, gente, eu não estou dizendo que tá certo trair, né? Que eu não estou trazendo, sabe, isso para defender, né, uma atitude, uma postura de uma mulher no casamento. Eu estou dizendo que esse fato não tem a ver com a divisão do patrimônio que eles agora estavam discutindo. Então, era uma forma de pressionar, de expor essa mulher. E assim, a gente que trabalha com famílias precisa ter esse olhar diferenciado, porque os nossos clientes eles chegam para a gente muito magoados às vezes, machucados, né? Terminaram um casamento, era o sonho de uma construção familiar, né? E eles vão trazer para a gente o pior naquele momento, que é como eles estão se sentindo. A gente tem que ter essa responsabilidade desse olhar diferenciado mesmo, entender o momento, acolher, né, ouvir atentamente e separando as coisas, fazendo o que é realmente relevante para o processo, que não vai ser ruim para a família, principalmente para a criança ou adolescente que está no meio dessa confusão, né? Johnny, quer falar alguma coisa? A gente está aqui só falando, você pode interromper. Eu estou aprendendo com vocês, está uma delícia, porque eu advogo na família, mas eu advogo no direito do trabalho e eu sei a dificuldade que as mulheres têm para fazer prova de problemas com relação a assédio, a discriminação, desigualdade salarial, desigualdade de chance de resultados. E quando vocês trazem isso para a família com uma linguagem bastante acessível, para mim é gratificante demais, porque tem Uhum. mulheres que vão nos assistir aí daqui para frente que vai ficar gravado, vai ficar lá no YouTube, e elas vão conseguir compreender não só a vulnerabilidade que elas têm na vida, mas que, se elas não tiverem advogados sérios e comprometidos com a melhor técnica, que sem dúvida é a aplicação do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, elas têm grande chance de sair em desvantagem, né, de entrar, porque já entra em desvantagem nesse processo e de não ter o seu direito realmente salvaguardado e respeitado. Então, para mim, é gratificante ver o compromisso que vocês têm com uma advocacia séria, comprometida e com ética, com transparência e com a melhor técnica para entregar justiça para pessoas que já estão em extrema desvantagem, que são, sem dúvida, as mulheres e as pessoas que acessam esse sistema de justiça, que inclusive não tem, né, no qual nós somos subrepresentados. Então, para mim, eu não conseguiria falar, e agradeço muito, falar de violências nos processos de família sem falar sobre a necessidade do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, que eu espero que fique muito claro para todas as pessoas, não, nós não falamos só para a advocacia, sobre a necessidade de procurar advogadas e advogados
que atue sob essa perspectiva. É fundamental atuar com perspectiva de gênero e raça para que o processo seja, de fato, um instrumento de entrega de justiça. Bom, obrigada, presidente. Assim, a gente está aqui caminhando para o final, né? Já indo para os 10 minutos finais aqui desse nosso debate, né? E eu queria passar a palavra para a Priscila, mas já de antemão aqui, agradecer a todas as pessoas, agradecer mais uma vez ao ABRJ, todos os funcionários que nos deram apoio, né? Mas também, principalmente, a nossa presidente, Ana Teresa Basílio, né? E agradecer ao Conselho Federal por estar fazendo essa, esse ciclo, né, dos 21 dias de ativismo através da nossa Comissão Nacional da Mulher Advogada. Dizer, Johnny, que é uma posição dificílima ser presidente dessa comissão. É muito honrada, sim, eu acho que deve se sentir honrada, mas eu sei que é difícil. Então, que bom que a gente pode estar junto, né, dividir essa responsabilidade, porque as mulheres, quantas vezes a gente ouve, né? Eu sei que você ouve também, né? Várias advogadas que trazem uma questão para a gente, né? Pedem para a gente levar isso à frente, levar para o conselho, enfim. Então a gente acaba tendo uma voz, né? Que a gente precisa usar realmente sempre em prol dessas mulheres, de toda a advocacia, de toda a sociedade, mas sobretudo dessas mulheres. Então, isso é para dizer que eu, mais uma vez, dizer que eu fico realmente muito honrada de representar o Rio de Janeiro nessa comissão tão importante do Conselho Federal e agradecer a Priscila, que é minha companheira aí de tanto tempo aí de jornada, né? A gente é tão amiga, a gente andava tão junto, Dione, que na época a Priscila não estava casada, e nem eu, e muitas pessoas falam que a gente namorava, né? Digamos assim, isso é muito engraçado. Eu falo muito isso porque assim, é, e se fosse, né? Mas para você ver, não tem problema nenhum. Eu trabalho também com direito homoafetivo, adoro, enfim, cada um tem o direito de ser, né? E assim, mas é interessante como duas mulheres muito unidas, muito próximas. Ah, deve ter mais alguma coisa, né? Como que as pessoas veem, né? Isso é interessante você, nessa perspectiva que a gente está aqui de falar da questão do machismo, né? Isso eu lembrei aqui dessa questão, né? Que a gente ouvia, a gente não ligava, mas para você ver como é que as pessoas enxergam, né? Então eu acho que cabe realmente a nós, eu falo aqui agora para os homens também, advogados, dá para defender os seus clientes, né? Dá para ir lá, mesmo que seja um litígio, e defender bem o seu cliente sem revitimizar uma mulher já vítima de violência, ou sem provocar, né? Trazer de alguma forma, algo que violente essa mulher dentro desse processo, né? Dá para a gente fazer uma advocacia com essa responsabilidade. Tem aí na esfera penal, que não é a minha área, o famoso caso da Ângela Diniz, que está até no streaming agora, quem quiser ver, é muito interessante isso, né? Porque na época se aceitava, né, é, a legítima defesa da honra, e isso depois caiu, né? E você vê como a sociedade ela avança. Houve um tempo em que a legítima defesa da honra, você vê, a honra valendo mais do que a vida. Era isso, na verdade. E a gente vai avançando. E está avançando na questão realmente das leis, do judiciário, e tal, porque todo o sistema de justiça se avança, né? E se compromete, cada um na sua parte, de fazer o melhor. Então, esse é o recado que eu queria deixar. Para as mulheres, não desanimem. A gente às vezes pensa que caminhou pouco, mas quando a gente olha para trás, a gente vê que a gente caminhou bastante, mesmo que ainda tenha muito para caminhar. Cada uma de nós tem responsabilidade, cada um de nós tem responsabilidade, e uma coisa também que eu digo sempre é: não se deixem levar muitas vezes pelas pessoas que instigam discussões, divergências, violências até entre mulheres. Porque sempre que a gente tem uma mulher parceira, sempre que a gente caminha junto com uma outra mulher,
a gente aprende muito, a gente vê a mesma situação de outro ângulo, de uma pessoa que sente muito parecido com o que a gente sente, e juntas, não tenho a menor dúvida disso, juntas é que a gente vai conseguir tudo que a gente precisa ainda alcançar em relação à paridade mesmo, à igualdade efetiva na sociedade. Muito obrigada aí por esse espaço, gente. Beijo para todas e todos. Bom, eu queria agradecer é, o espaço, muito honrada em dividir a mesa com essas duas mulheres potentes que eu admiro muito. E deixar um recado para a advocacia, né? Porque essas mulheres sofreram violência moral, patrimonial, violência física, em casa, no ambiente familiar. Mas a violência processual, elas estão sofrendo pelas mãos da advocacia. Então é muito importante a advocacia ficar atenta, porque existe uma defesa justa, uma defesa digna, uma defesa com moralidade, vamos colocar assim. Então, que a advocacia fique atenta para propositura reiterada de ações infundadas, incidentes processuais meramente protelatórios, denúncias falsas e distorcidas, manipulação do processo para manter o controle emocional dessa mulher, uso de processo para expor a intimidade, descumprimento reiterado de decisões, alteração estratégica das versões do fato, ameaças veladas por meio de processo. Caso você não aceite o acordo, quantas vezes a gente já viu as mulheres escutarem isso? Caso você não aceite o acordo, você vai sofrer graves sanções no judiciário. Então, assim, a advocacia fique atenta. Essas mulheres, a violência processual, ela acontece realmente pelas mãos da advocacia, então a gente consegue filtrar quando recebe um cliente no escritório para o que a gente passa para o papel. E o que é mais importante para uma advocacia que atua na área das famílias é levar racionalidade no meio de tanta emoção, porque a gente recebe realmente famílias destruídas, pessoas destruídas. É nesse momento de dor que as pessoas mostram o seu pior lado. Então, se a gente não tem um profissional que não leve racionalidade para aquele momento de dor e de muita dificuldade, o estrago vai ser feito. E na maioria das vezes, quem sofre mais é o lado que tem mais desigualdade, que é a mulher. Então é isso. Obrigada. Foi um prazer. E sempre que eu sempre vou estar disponível, conte com a gente, né, Marisa? Obrigada, presidente. Sim, muito obrigada, Priscila, Marisa. Eu conto com vocês, independentemente de Comissão Nacional do Advogado, eu conto com vocês para a vida. Eu acho que é muito gostoso, Marisa. Uma das minhas alegrias é quando eu vejo as nomeações e eu vejo que são pessoas que têm um compromisso com a pauta de gênero muito antes da nomeação, independentemente de ter um cargo dentro da OAB. Eu acho que nós fazemos uma história que tem muito a ver com o sonho de uma democracia que não se realiza sem igualdade de chances e resultados para mulheres, para pessoas negras, para pessoas integrantes dos grupos de pessoas vulnerabilizadas. E aí nós compreendemos que nós temos um papel importante e esse papel ele não é inerente ao cargo de uma comissão, a um cargo institucional dentro da OAB. Fui diretora da OAB São Paulo, mas a gente defende isso, o fim da violência contra as mulheres, muito antes, né? Muito antes de uma história de OAB, e isso tem a ver com missão, tem a ver com propósito. E quando nós falamos em aplicação do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero e sobre a necessidade da advocacia como um todo, independente de ser mulher ou homem, atuar sobre essa perspectiva, porque isso está em consonância com o juramento que nós fazemos, né? Que nós fazemos quando pegamos a carteira da OAB, quando nós reiteramos, ratificamos durante algumas solenidades de entrega de carteira, e lembrar os advogados, as advogadas, que os nossos inimigos estão lá fora, que não faz sentido nós violentarmos mulheres processualmente e muitas vezes violentarmos, praticarmos violências até contra as advogadas que atuam dentro desse processo. Nós precisamos falar de um compromisso com uma advocacia séria, respeitosa, do jeito que todos nós merecemos. E falar sobre um ativismo
que não tem absolutamente nada a ver com essa imagem pejorativa, estereotipada que tentam passar, mas de falar sobre um ativismo que é um instrumento para a entrega de justiça e para a construção de uma democracia, de um ativismo que fala sobre o fim da violência contra as mulheres, porque não é uma mulher, não é aquela mulher, são todas nós, somos todas nós, e quando nós falamos em mulheres, nós falamos de todas as especificidades, raça, classe e tantas outras construções que vão agravando essa vulnerabilidade. Eu acho que hoje nós damos início a um projeto, né? Que independe dos nossos cargos, mas que tem a ver com o nosso compromisso, com a nossa vida acadêmica, com a nossa vida profissional e a nossa vida de pessoas comprometidas seriamente com um mundo mais justo para todas nós. Eu acho que nós vamos seguir é, com esse projeto ao final do, do Congresso, dos 21 dias, e é preciso muito agradecer o Rio de Janeiro, ao Rio de Janeiro, por nos acolher com tanto carinho, com tanta atenção e com tanta dedicação nesse 20 de novembro, que é um feriado, agradecer a equipe que está aqui nos acompanhando, nos assessorando, a nossa presidente Ana Basílio, eu fiquei muito emocionada ao vê-la tão é, demonstrando tanto apoio a esse projeto que para nós é muito importante. Muitíssimo obrigada, Marisa, muitíssimo obrigada, Priscila, e muitíssimo obrigada a todos que nos acompanham e que nos assistirão aí daqui para frente.